TV Segue, um oferecimento cultural. Leal, equipamentos de proteção individual. Mucambo, luvas de proteção para suas mãos. Você está assistindo TV Segue, seu programa informativo de prevenção e segurança no trabalho, no trânsito e no lar. Veja neste programa Papo Seguro, com Raul Casanova e o pesquisador da Fundacentro e engenheiro de segurança do trabalho, Francisco Cuxa. As aventuras do Napo. Reportagens e notícias prevencionistas. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Mucambo Profissional, há 60 anos, líder na fabricação em luvas de látex natural. Aqui você encontra inúmeras opções para proteger as mãos do trabalhador. Mucambo Profissional, a solução para as mãos que trabalham. Conheça os nossos produtos, acesse luvas.com.br. Estamos dando início a mais um Papo Seguro, hoje recebendo o engenheiro Francisco Cuxa, que é um dos maiores especialistas na área de espaços confinados no Brasil. É o maior especialista na área de espaços confinados no Brasil. Como é que vai, Cuxa? Tudo bem? Tudo bem, Raul. Obrigado aí pelas palavras gentis, né? A gente se esforça para estudar essa área aí, que é uma área complicada e muito perigosa. Mas não é merecido mesmo, você é o maior especialista. O que são espaços confinados? Espaços confinados são ambientes não projetados para ocupação humana contínua. Isso quer dizer que pode receber seres humanos por um pequeno período de tempo. Porém, pode possuir uma atmosfera perigosa. Quer dizer, falta de oxigênio, atmosferas inflamáveis ou explosivas e atmosferas tóxicas. Esses ambientes são muito perigosos. Eu ia perguntar outras coisas na frente, mas me dá uns exemplos assim para quem está nos assistindo. Quais são vamos dizer, os espaços que são considerados espaços confinados? Os espaços confinados, assim, típicos, né? Nós podemos classificar assim como de origem obra civil ou uma obra de engenharia mecânica. Obra de engenharia civil pode ser uma galeria subterrânea, poços, forros e ambientes enclausurados aí de uma forma geral, que podem ser até subterrâneos. Obras de engenharia mecânica são equipamentos que, quando estão funcionando, as pessoas não podem entrar, mas quando se estiver fazendo uma manutenção, aí sim os trabalhadores têm que adentrar nesses locais. E aí podemos dar como exemplo silos, caldeiras e outros equipamentos mecânicos. Ou seja, uma caldeira, enquanto ela está funcionando, não é um espaço confinado, mas a partir do momento que ela não está funcionando e vamos fazer uma manutenção dentro dela, é um espaço confinado. Exatamente. Principalmente porque no primeiro momento ela pode estar vazia, né? Aí você fala, então não é um espaço confinado porque não tem uma atmosfera tóxica. Mas quando o trabalhador adentra, ele vai desenvolver trabalhos como solda, pintura, e aí torna o ambiente confinado com uma atmosfera perigosa. Certo. E quais são esses perigos assim, dos espaços confinados? Qual é o risco de uma pessoa entrar nesse espaço? O principal é a ausência de oxigênio ou oxigênio em taxas reduzidas. Esse é o principal, mas nós podemos dizer também que gases tóxicos como monóxido de carbono, gás sulfídrico
e outros podem causar problemas muito sérios de saúde ou até colocar em risco a vida dos trabalhadores. Se houver uma atmosfera inflamável explosiva, pior ainda, porque pode haver uma explosão e pode causar danos num raio muito grande em volta do espaço confinado. Só uma dúvida, por exemplo, no Rio de Janeiro, algum tempo atrás, começou a explodir algumas galerias. São espaços confinados aqui? Com certeza, porque eles têm todas as características, né? O ambiente confinado e, muitas vezes, uma atmosfera inflamável. E aí, com um curto circuito, né, nós temos a ignição e a detonação. E como a gente pode evitar acidentes em espaços confinados? Para evitar acidentes em espaços confinados ou doenças, né, a primeira coisa que nós temos que fazer é um documento chamado APR, Análise Preliminar de Risco, né, onde você vai detectar todos os perigos e riscos daquele ambiente. Para depois subsidiar um outro documento chamado PET, Permissão de Entrada e Trabalho. Entre as principais medidas que eu poderia citar, a primeira é o isolamento da área do espaço confinado, a sinalização, como a sinalização de acordo com a NR33, depois proceder bloqueio e etiquetagem, que é o controle de energias perigosas, proceder ao monitoramento da atmosfera interna e, em seguida, a ventilação. Então, fazendo esses primeiros controles ambientais, nós podemos garantir um ambiente controlado. Agora, nós também temos que nos preocupar com o trabalhador também. A questão do equipamento de proteção individual ela é muito importante também, que deve ser adequada ao perigo e ao risco, né? Por isso que a análise preliminar de risco sendo bem elaborada e a permissão de entrada e trabalho também, o trabalhador ele vai entrar paramentado também com equipamentos e roupas adequadas ao risco. Então, quer dizer, em qualquer espaço onde haja um perigo assim, de um local que é difícil de entrar, difícil de sair, por exemplo, uma galeria subterrânea, como eu citei, mas aquilo lá explode sozinho, né? Mas os trabalhadores da área de telefonia, por exemplo, vivem entrando em, que eu acredito ser um espaço confinado, que são essas galerias de cabos. Como ele deve proceder? Bem, o problema dessas galerias, né, muitas vezes problemas de manutenção, né, e às vezes é problema de vazamento também de gás. Então, às vezes tem duas concessionárias próximas, né, e uma é de eletricidade e a outra é de gás, né? Então, aí precisaria verificar muito bem as questões de manutenção. E também a questão do monitoramento, né? Tem aquele ditado que diz, né, que o preço da liberdade é eterna vigilância. O preço da segurança também é eterna vigilância. Então, essas áreas deveriam ser monitoradas para verificar se não há nenhum vazamento e se os transformadores estão ok. Então, quando vai ter um trabalho desse tipo, eu estou imaginando, porque você falou que tem que fazer o PET, né? Isso, permissão de entrada e trabalho. Permissão de entrada e trabalho. Então, quer dizer, tem que ter uma equipe que estude todas as possibilidades, vamos dizer, previamente, para depois, quando o trabalhador chegar num determinado local, saber o que é um espaço confinado ou não, como isolar a área. Como é que são formadas essas equipes? Exatamente. Os acidentes ocorrem, muitas vezes, por falta de informação e muitas vezes por falta de conhecimento, né? O que acontece? O trabalhador ele tem que estar devidamente treinado para saber que antes de entrar no espaço confinado, ele deve fazer monitoramento fora do ambiente. Então ele pega o monitor de gases
e joga a mangueira com a boia para dentro do espaço confinado, e ele faz a medida da atmosfera fora, né? Por quê? Aí ele fica sabendo se tem oxigênio, se não tem, se tem monóxido de carbono, se não tem, se tem gás sulfídrico ou não tem, e se tem gases inflamáveis ou não. Ou seja, ele de antemão, antes de entrar no espaço confinado, ele já fica sabendo. Então, essa medida é uma medida super importante, porque ele já vai conhecer o espaço, a atmosfera no interior do espaço confinado. E prioritariamente tem que fazer ventilação constante do ambiente. Por quê? Porque isso garante uma demanda de ar constante, que vai suprir de oxigênio o ambiente também, e vai fazer uma limpeza do ambiente com a circulação do ar, e como um bônus extra, o trabalhador fica numa condição de calor melhor controlado. Bom, então, quer dizer, tem que ter uma equipe de segurança que faça esse trabalho todo. Como é formado? Tem algum treinamento especial que é dado? Exatamente. Uma vez por ano deve haver um treinamento para todos os trabalhadores em torno de 8 horas. Né? Esse treinamento ele é dado por uma equipe. A equipe ela é formada por um responsável técnico, um supervisor de entrada, um vigia e um trabalhador autorizado. O responsável técnico é a pessoa que vai coordenar todos os trabalhos no interior do espaço confinado, é ele que vai determinar as normas a serem seguidas, e o supervisor de entrada ele vai cuidar para realizar a permissão de entrada e trabalho naquele espaço confinado, né? E o vigia vai ficar constantemente em contato com a equipe que vai entrar, que são os trabalhadores autorizados. Então, o treinamento anual para todos, o retreinamento atual é de 8 horas. Agora, o primeiro treinamento do supervisor de entrada é de 40 horas. E o primeiro treinamento de vigia e trabalhador autorizado é de 16 horas. Depois que eles fizeram esse primeiro treinamento, os outros treinamentos anuais são de 8 horas para todos. Então, houve uma mudança na NR33, justamente para acolher recomendações da sociedade nessa área de capacitação. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos com Francisco Cuxar Neto. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Mucambo Profissional, há 60 anos, líder na fabricação em luvas de látex natural. Aqui você encontra inúmeras opções para proteger as mãos do trabalhador. Mucambo Profissional, a solução para as mãos que trabalham. Conheça os nossos produtos, acesse luvas.com.br. Cuxar, então, mas continua na NR33, que é a norma que foi feita, que você foi um dos que participou da feitura dela, da realização dela. E você também. E eu também. Parece que todos os trabalhos sempre precisam, no mínimo, de 2 pessoas. Acho que é esse vigia que você acabou de comentar. Exatamente. E a pessoa que trabalha lá dentro, é isso? Exatamente. É uma questão fundamental. A NR33, como a NR10, ela tem aspectos assim inovadores, né? Que são a proibição do trabalho solitário, né? Então, o trabalhador sozinho, ele fica entregue à própria sorte, né? Enquanto que com 2, nós temos uma menor possibilidade de erros e de acidentes também, e ainda temos o trabalhador que vai ficar vigiando o outro, né? Então, se acontecer algum mal súbito, algum problema, algum escorregão, alguma coisa, o outro vai estar para dar um apoio.
E isso é uma questão fundamental da NR33. E você citou que tem que ter um treinamento muito, vamos dizer, profundo, a princípio, depois anualmente, de todos esses trabalhadores, principalmente do vigia, porque eu lembro aquele acidente que ocorreu num sítio, numa fazenda. Como é que foi? Que parece que... São vários casos de acidentes em poços que ocorrem, porque as pessoas subestimam a possibilidade de risco e perigo nesses locais. E muitas vezes, se houver gases perigosos como metano, gás sulfídrico, né, pode haver ou deslocamento do oxigênio, né, então a atmosfera fica pobre em oxigênio, ou então com gás sulfídrico pode haver uma atmosfera tóxica que pode causar um envenenamento rápido nas pessoas. E aí quando desce um e passa mal, aí vem um outro, que não está preparado. Exatamente, é o pseudo-resgatista, o pseudo-socorrista. Ele vai agir pela emoção e não pela razão, aí ele acaba se tornando uma outra vítima. E às vezes pode ter casos de múltiplas vítimas, 4, 5 pessoas no mesmo Esse local. caso que acho que uma vez você me contou, de uma família inteira que morreu, o pai foi ajudar o filho, o outro irmão, e todos morreram no mesmo posto. Isso ocorreu nos Estados Unidos, né? E foi na década de 70, e depois os americanos eles compreenderam o risco e acabaram desenvolvendo uma norma, como aqui no Brasil nós fizemos também. As pessoas acabaram conhecendo um pouco aí desses locais perigosos. E agora parece que o Ministério do Trabalho soltou um guia técnico da NR33, que no caso é de espaços confinados. Exatamente, Raul. É uma publicação eletrônica, né, que vai ser depois editada de forma física, no formato de um livro, né? Mas por enquanto no formato eletrônico as pessoas podem acessar no portal do MTE, né? É só colocar nos navegadores, nos buscadores, MTE e Guia Técnico da NR33, que você vai ter à disposição. Você é um dos autores. Eu e o Sérgio Augusto Letícia Garcia, da SRTE do Rio Grande do Sul. E mais alguns colegas colaboradores, né, que muito ajudaram a desenvolver essa edição comentada da NR33. E tem também um guia prático, né, para o trabalhador. Exatamente. A Fundacentro desenvolveu um livreto, né, chamado Espaços Confinados, Livreto do Trabalhador, né, e desenvolveu também um guia para o trabalhador de riscos e medidas de controle rápidas para espaços confinados, e mais 4 folhetos sobre espaços confinados, que também podem ser acessados no site da Fundacentro, www.fundacentro.gov.br. Bom, eu agradeço, Cuxar, a sua presença aqui. O Cuxar, ele, eu não citei no início, mas cito agora, ele há muitos anos é um profissional que trabalha na Fundacentro, né? Quantos anos? 29. 29 anos na Fundacentro, ou seja, é um pesquisador da Fundacentro, que é o órgão, vamos dizer, mãe ou pai de todo o setor de segurança. Eu agradeço a sua presença e espero contar com você em outras oportunidades aqui no nosso TV SEG. Obrigado pela presença. Obrigado.
Em espaços confinados, o trabalhador deve saber se movimentar. O Jedson Assis de Souza, que é bombeiro, vai nos dar informações. Jedson, o que é um espaço confinado? A princípio, um espaço confinado é uma área que não é projetada para ocupação humana contínua e que não possua meios de saída facilitada e que possua deficiência de oxigênio ou enriquecimento, ou que tenha uma ventilação deficiente. Então, dessa forma, se o trabalhador não souber se locomover lá dentro, o risco de acidente é muito grande. Quando a gente trata da locomoção, ele tem que saber se movimentar, por quê? O espaço costuma ser apertado, costuma ter muitos cantos vivos, e se ele não se movimentar de forma correta, ele pode trazer lesões,
na parte da coluna, nas articulações, fraturas. Então a parte da locomoção é muito importante dentro do espaço confinado. Tá? E o trabalhador, para fazer esse trabalho, ele tem que ter um treinamento, então, Jadson? A princípio, o treinamento de espaço confinado tem de duas formas. Eu tenho o trabalhador e o vigia, que é um treinamento de 16 horas, que abrange toda a parte técnica, a parte teórica, e o supervisor de espaço confinado, que é um treinamento de 40 horas, que vai ser o profissional capacitado para a liberação desse espaço confinado. É ele que vai autorizar se o trabalhador pode ou não realizar o trabalho dentro do espaço confinado. É muito importante no espaço confinado, então, ter essa atenção com a movimentação, a pessoa ser treinada para poder exercer esse trabalho. Isso. Na verdade, você só pode entrar no espaço confinado com o treinamento. Sem o treinamento e sem a liberação do supervisor, não se pode realizar nenhum tipo de trabalho em espaço confinado. E essa questão da movimentação é importante por questão de vítimas, né, para não causar uma vítima, e caso aconteça uma vítima, o resgate é muito difícil por conta do próprio local. Alguns trabalhadores precisam de vestimentas especiais de proteção química. Um novo produto do mercado promete aliar conforto, durabilidade e segurança. Quem vai explicar para a gente qual é essa novidade é o Gustavo Rubio, que é técnico químico da Dupont. Gustavo, qual que é o diferencial dessa roupa? Exatamente. Essa roupa ela foi desenvolvida aqui no Brasil. Por quê? Nós descobrimos que o zíper e as costuras são pontos frágeis. Então, nessa roupa, a costura é termoselada e o zíper tem o adesivo para não passar. Então, com esse equipamento, nós conseguimos verificar essa melhoria. Ele está fazendo um teste, então, como se ele estivesse numa indústria, é isso? Exatamente. Aqui nós simulamos se ele estivesse numa indústria química. É claro que nós não usamos reagentes nem nada, mas o líquido está numa vazão correta, simulando o dia a dia de um trabalhador. Tá bom? Vamos fazer a limpagem e a retiragem do EPI. Que nenhuma parte do manequim foi pego por esse agente químico. Então, assim, o funcionário estaria protegido. O Ministério do Trabalho publicou em seu portal, na área de inspeção do trabalho, o Guia Técnico da NR33, Norma de Espaços Confinados. No portal, pode ser encontrada também a íntegra da norma regulamentadora de espaços confinados e um guia para o trabalhador. Vale a pena conferir no site. De 11 a 17 de maio, acontecerá no Centro de Convenções Anhembi, em São Paulo, o 15º Congresso Nacional da ANAMT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, entidade com 45 anos de existência e sob a presidência do comendador Dr. Carlos Campos. O evento contará com cursos pré-congresso, conferências, mesas redondas, painéis e simpósios e dará oportunidade para a apresentação de pesquisas e práticas em comunicações orais de temas livres. A associação que reúne os fabricantes brasileiros de equipamentos e produtos de segurança e saúde no trabalho, AnimaSeg, está solicitando junto à Camex, Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Indústria e Comércio, que os EPIs tenham diferenciação nas NCM, nomenclatura de mercadorias, que definem como cada produto será tarifado. Isto permitirá uma política específica para o setor de segurança e saúde no trabalho, ao contrário do que ocorre hoje, quando os EPIs estão classificados em nomenclaturas genéricas, não permitindo, por exemplo, a diminuição de impostos para a proteção do trabalhador. Gestões a vários órgãos com solicitação de apoio já foram realizadas. Os IPENs, órgãos de fiscalização delegados do Inmetro nos diversos estados e que fazem parte da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, estão realizando a Operação Mãos à Obra, que fiscalizará EPIs a nível nacional nas lojas de construção civil, visando checar se os equipamentos de proteção individuais estão dentro das normas exigidas pelo Inmetro. As lojas que não estiverem de acordo com a fiscalização podem receber multa que variam de 100 a R$ 1,5 milhão de reais, de acordo com a Lei 9.933/99. TV Segue, um oferecimento cultural. Leal, equipamentos de proteção individual. Mucambo, luvas de proteção para suas mãos.